Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Repetimos o programa passado, em função de compromissos pessoais, tanto do Frater Elias como o meu, mas hoje estamos com um programa inédito, com um assunto bastante palpitante, interessante e que é uma das pedras angulares do sistema Rosa Cruz de instrução e também de muitas outras tradições, que é a harmonização cósmica. Para introduzirmos esse tema, vamos acompanhar o seguinte vídeo. Harmonização cósmica. Já pensou quanto do futuro da humanidade e do planeta pode estar em nossas mãos? Meditar é o expandir da consciência que somos na unidade. Quando isto ocorre, sentimos um imenso amor por todos os seres, pois nesta condição todos somos um. Quanto mais meditamos, mais somos capazes de amar. Quanto mais amamos, mais madura se torna nossa sabedoria. Quanto mais sábios somos, mais natural é a ação desinteressada, impessoal. A arte da meditação nos prepara para as inspirações mais profundas de nosso eu interior. Lembre-se, esta possibilidade de cooperar no processo do mundo é a maior honra do ser humano. É a meta de todos nós. Meditemos. É isso. Vamos então discutir um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, que inclusive foi objeto de pauta do último Globo Repórter, no dia 14 agora de setembro, que falou dos benefícios da harmonização, da meditação para a saúde. Frater Elias, temos um assunto aí muito interessante pela frente. Frater Jamil, não tenha a menor dúvida. E é mais interessante, viu, Frater Jamil, que quanto mais, vamos assim dizer, a gente procura se aprofundar ou se ligar a esse tipo de assunto, mais hoje em dia a gente vê a importância, vamos dizer assim, da questão ecológica, vamos dizer assim, né? Do envolvimento de todo esse trabalho com o planeta. É interessante. O Frater falou, por exemplo, do Globo Repórter, e também teve o Globo Rural no domingo, que apresentou uma reportagem belíssima, sabe? Então a gente vê que a gente pensa que não, né? Que as coisas estão tão ruins, difíceis, mas na verdade a humanidade está se envolvendo com todo esse processo há muito tempo, não é? Há muito tempo. Esse casal, por exemplo, que fez esse trabalho vamos chamar assim, da agricultura orgânica, não? Que hoje está tomando conta do mundo todo, foi um casal que veio da Áustria para cá, né? Por causa do problema da Segunda Guerra Mundial. Eles vieram para o Brasil e aqui fizeram a realização de um trabalho fantástico, principalmente ela, que se tornou uma grande pesquisadora. Então veja que coisa interessante.
E o Brasil, de certa forma, hoje está liderando essa questão, não é? Vamos achar da agricultura orgânica. E a gente vê assim, mas o que tudo isso tem a ver, vamos dizer, com harmonização cósmica, não é? Qual que é o link, né? Qual é que é o link? Então aí nós voltamos àquelas questões que já colocamos, por exemplo, que às vezes a gente vê o espiritual como uma coisa distante, afastada de nós, não é? Às vezes até intocável. Quando a espiritualidade nós precisamos ver como mais ou menos assim, uma forma, quem sabe, um pouquinho mais próxima de nós, não é? Quer dizer, o transformar-se e tornar-se num ser humano melhor. Então fica muito mais acessível, não fica? Sim. Do que nós dizermos que só vamos alcançar a espiritualidade o dia que tivermos uma visão, tivermos uma experiência fantástica. Então, à medida que nós estamos nos transformando e nos tornando em seres humanos melhores, ela está acontecendo, ela está presente. Então, a harmonização cósmica, de certa forma, é justamente para nos conduzir por esse caminho. Quer dizer, da harmonia. Tornar-se melhor é justamente estar harmonizado. Agora, veja que coisa interessante. Quando, por exemplo, o Frater Oswaldo apresentou as questões, por exemplo, da aura, né? Que, felizmente, hoje já se pode falar mais nisso, né? Mas houve época que isso era um problema, era um tabu, vamos assim dizer, para não dizer até algumas coisas mais delicadas. Mas o que é, na verdade, a questão da aura? É a questão justamente da energia. Nós temos que entender que nós somos energia, somos envolvidos por uma energia, não é? E onde que está essa energia? Esse envolver está onde? Não é claro que aquele que quiser saber um pouquinho mais disso, vai estudar, vai se aprofundar, vai pesquisar, mas nós temos que tomar conhecimento disto. Por que nós começamos a ver que esse espiritual, que parece que está tão longe, nos envolve, não é? Está dentro de nós, fora de nós, e assim por diante. E à medida que nós tomamos consciência disso, a harmonização cósmica vai acontecendo. Essa harmonização cósmica, Frater Elias, para esclarecermos ainda mais, quando falamos em cósmica, seria harmonizar a energia da aura da pessoa com a aura cósmica, sim, que é toda harmonia. Vamos dizer assim, isso, que ela é toda harmonia. Às vezes nós é que estamos numa frequência desarmônica em relação a essa harmonia universal. Mas por que às vezes nos desarmonizamos? Porque às vezes nós não temos conhecimento. Num programa nós falamos daquela questão da dependência, interdependência, né, interdependência. Então o que nos mantém na dependência? É a ignorância. É a ignorância que nos torna dependentes de tudo. Não é assim? Sim. Tem pessoas que para sair na rua tem que pedir isso, aquilo, por quê? Porque tem uma total ignorância às vezes. Não estamos falando aqui das pessoas que têm alguns problemas, às vezes até de ordem psicológica, etc. e tal. Mas nós por aí vamos tomando conhecimento. Então, à medida que eu vou adquirindo conhecimento, o que vai acontecendo? Eu vou me tornando mais independente. Eu vou me conhecendo melhor, vou conhecendo todo esse processo, essas leis, então eu vou me harmonizando. Mas para mim me harmonizar, eu preciso ter conhecimento dessas leis, e afinal de contas, o que é que eu sou? Eu sou apenas só esse corpo, ou tem alguma coisa envolvendo esse corpo? Eu sou corpo e alma ou não? Mas nós precisamos ter cuidado para nós não colocarmos a espiritualidade como uma coisa inalcançável, muito distante de nós. Por isso que nós temos que estar atento a essa questão do despertar. Então, à medida que nós entendemos esse processo, nós vamos nos harmonizando cada vez mais. À medida que aprendemos a relaxar, a meditar, não é? Então, isso vai se demonstrando. Por quê? Porque é uma coisa prática, vivencial. Não tem como ninguém passar isso para você se não acontecer a experiência, se não acontecer a vivência. Não é? Então, como é que, por exemplo, você vai entender que existe algo envolvendo você se você não teve uma experiência? Tem pessoas que dizem, mas eu não, essa coisa de vibração, como que é isso? Eu nunca senti. Não é? Por quê? Porque ela nunca se voltou para si mesma, vamos dizer, dedicou um momentozinho para sentir essa vibração. Não é? Algumas pessoas às vezes se assustam, porque tem algumas experiências tendo essa visão, né? Olha para um outro e vê esse halo de luz e diz, o que é isso? Se assusta. Porque esse fenômeno, vamos assim dizer,
essa visão, ela pode ter independente de ter grandes conhecimentos místicos ou não. Pode acontecer de repente, e ela se assusta. Entendeu? Ou por que ela se assusta? Não tem conhecimento de nada. E até como explicou o nosso querido Frater Oswaldo, essa visão da aura, quando a pessoa tem a própria aura indicativa do estado psicológico e harmônico da pessoa, se ela está harmonizada ou não, né, dependendo da cor que a aura se apresenta. E tem a ver também com, o Frater falou em técnicas para a meditação, e se o telespectador perguntar assim, Frater, tudo bem, Frater Elias, eu quero conhecer essas leis espirituais, o que eu faço, aonde que eu vou, como é que eu faço, nós precisamos ter qual que é o caminho, né? Qual seria exato. A senda para isso? Nós temos que entender o seguinte, que existem vários caminhos. Né? Claro. E para isso, felizmente hoje, já existem até profissionais se dedicando a isso. Médicos, né? Tem médicos, por exemplo, principalmente Canadá, França, Alemanha, que eles trabalham profundamente com meditação. Não é? Por exemplo, nós temos problemas seríssimos de depressão, né? Sem dúvida. Quem sabe alguns programas a gente venha se dedicar um pouquinho a isso. Precisa. Por quê? Porque realmente, às vezes, a pessoa depressiva, não é? Ela pode alcançar um nível de tranquilidade, de redução dessa ansiedade ou desse estado, através de um estado meditativo. Mas é claro que ela vai precisar fazer isso o quê? Com um profissional que conheça não só uma situação, como a outra. Então, alguns americanos, e felizmente já temos notícia que aqui no Brasil, já temos vários trabalhando nessa área. Confirmadamente, inclusive com resultados concretos. Confirmadamente. Agora, felizmente, de uma forma, vamos dizer assim, com um embasamento, né? Não só, vamos dizer assim, dentro do misticismo, mas também científico, não é? Então, com uma condição de acompanhamento. Agora, nós temos que entender o seguinte, que isso é saudável, que enquanto nós continuamos nessa luta com a energia, porque não quer aceitar a energia, ou entrar naquela de que a gente está querendo provar que a energia é Deus, não é? Não é isso. É uma manifestação de. Por isso se fala harmonização cósmica. O cósmico aqui é no sentido de uma manifestação de Deus, uma manifestação divina, não é Deus, o cósmico não é Deus, mas é a manifestação de, através do quê? Dessas energias, entendeu? Então nós temos que entender que à medida que nós estamos conhecendo isso, nós estamos nos aproximando muito mais de tudo isso, do divino inclusive. E isso é uma coisa que, pelo menos a Ordem Rosa Cruz, ela vem apregoando aí há séculos, para não dizer há milênios. O senhor poderia falar um pouquinho, né, no que for possível falar, do sistema, por exemplo, terapêutico da Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz, o sistema de cura que é passado em um determinado ponto dos estudos, baseia-se totalmente nessa questão de energia, né, Frater Elias? Exato. Veja, nós já falamos isso em vários programas, que isso é milenar, não é? E não dá mais para você discutir se é ou não, porque realmente é. Felizmente existem algumas descobertas arqueológicas fantásticas, né? No Egito e mesmo região da Palestina e tudo mais, quer dizer, comprovando tudo isso. China, né? Quer dizer, nós não conhecíamos muito bem a China até há pouco tempo e estamos vendo aí a beleza da cultura chinesa sob todos os aspectos, inclusive de ordem espiritual. Sem dúvida. O conhecimento que eles têm de tudo isso, dessas leis. Entendeu? Então a ordem herdou tudo isso. Então ela, dentro do seu conhecimento, ela tem todo um trabalho, vamos assim dizer, nessa direção. E isso, nós já tivemos, vamos dizer assim, momentos que comprovam isso. Por exemplo, os essênios. Os essênios eram conhecidos como terapeutas. Porque naquela época nós não tínhamos hospitais, não é? Médicos registrados, não é? Então os essênios, alguns deles, não vamos dizer todos, mas alguns deles se dedicavam à cura. Conheciam profundamente as ervas, não é? Aquilo que nós estamos chamando hoje de fitoterapia, não é? A forma como isso atua e age sobre o organismo, e além da questão magnética, energética, não é? Da imposição das mãos, entendendo? E hoje tudo isso nós estamos vendo. E aliás, outro dia nós lemos um livro e ficamos, vamos assim dizer, numa alegria profunda, não é? Por quê? Porque era um livro da Federação Espírita, onde eles falavam a respeito do passe, como
de uma forma assim, quase que diria assim, rosacruciana, entendeu? Falando de eletromagnetismo e tudo isso, de energia, entendeu? Porque o conceito é o mesmo para todas as tradições, Pois né? então a gente vai vendo que é para todas. Felizmente isso está cada vez se acrescentando mais luz em tudo isso. E é isso que precisa realmente cada vez mais luz. Não é críticas e isto, aquilo, porque o que acontece? À medida que nós nos afastamos de tudo isso, quem perde? É a humanidade. Claro. Não é? Ao ponto que nós estamos chegando agora de ter que falar sobre a Terra, de que temos que entender o que representa realmente o planeta para todos nós, porque chegamos a um ponto de achar que não tem nada a ver conosco, quando é o nosso grande parceiro, para não dizer a nossa matrix sobre determinados aspectos. Sem dúvida. E nela está a manifestação de toda a vida. Não é? Está a manifestação de toda a vida. Então o que nós temos que fazer? Na medida do possível, é encontrarmos meios. Claro, é só a ordem? Não. Agora, a ordem tem, dentro dos seus estudos, das suas pesquisas, ela tem momentos justamente para você se dedicar, se aprofundar, pesquisar, não é? Comprovar, experienciar e assim por diante. Não é? Frater Elias, nós falamos no programa passado da natureza como um templo propício a essa harmonização cósmica, um templo natural, e daí ser tão grave a destruição do meio ambiente, né? O que o senhor poderia acrescentar mais com relação a essa imersão do ser humano nesse ambiente descontaminado, né, despoluído, dessa harmonização que poderíamos fazer, às vezes até no meio ambiente natural, mas que às vezes, vivendo nessas cidades de pedra, não temos oportunidade, né? Bom, nós já falamos uma das formas, o que é a visualização, é a imaginação criativa. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, você está numa sala, não tem ambiente nenhum, mas hoje, se você tem o recurso de colocar uma imagem, ou simplesmente você criar essa imagem, projetar essa imagem, você já está conseguindo uma grande prática, um grande momento. Mas você pode fazer isso na própria natureza. Nós temos, felizmente, a nível de Brasil, nós somos riquíssimos, não é? Riquíssimos, a nossa natureza, todo o nosso ambiente é exuberante. Onde você vai, você encontra uma árvore. Não é lugares, por exemplo, que você não vê uma árvore. Por exemplo, alguns dos lugares do deserto, você não vê uma árvore. Quando você vê alguma coisinha, é uma coisinha desse tamanho, um arbustozinho de nada, não é? Não é como nós aqui, que às vezes você vê uma árvore tem 30, 40, 50 metros de altura, não é? E você tem cachoeiras em vários pontos. Então, tudo isso, com a própria natureza, você se harmoniza com mais facilidade. Sim. Justamente por isso, porque nós temos um elo, nós temos uma ligação com a natureza. Possivelmente, quem sabe até, pelo eletromagnetismo, vamos assim dizer. Aí nós temos que entender um pouco isso, entendeu? Que essa energia permeia tudo, entendeu? Por isso é importante nós entendermos, não é? Então, se nós entendemos isso, aí você não vai fazer a coisa de forma supersticiosa. Você indo a uma cachoeira, é claro que aquilo funciona, não é? É uma, vamos dizer assim, é uma liberação de todo o estresse que você tiver. Por quê? Porque você está em contato com... Não é só com água, com energia pura, né? Com energia pura. Entendeu? Então, é essa questão toda. E nós precisamos conhecer isso cada vez mais para não entrarmos no campo da superstição. Claro, esse que é o mais delicado. Claro. Você achar que é isso, que é aquilo, e quando você está em campos energéticos. Não é? Aí entra a radiônica hoje em dia, de certa forma, cada vez mais comprovando tudo esses isso. campos, né, Esses cosmotelúricos campos, aí, exato, que estão por toda parte. não é? E outra coisa bastante interessante também, Frater Elias, que até alguns sistemas de medicina que trabalham com as vibrações comprovam isso que o Frater está falando. Por exemplo, a questão da homeopatia e dos florais, o que se tem ali é energia concentrada, né? O que esses grandes doutores, né, como o Dr. Ball, o Dr. Hahnemann, né, da homeopatia e dos florais, descobriram foram exatamente esses princípios, né? Que a energia pode ser concentrada para fins terapêuticos. Exato, para fins, e ele vai buscar essa energia onde? Na natureza. Na natureza, exato. Certo? Então é isso que nós temos que entender, que isso está, vamos dizer assim, potencialmente concentrado. Então, mas nós ainda, veja, nós falamos da vez passada a questão da respiração, nós ainda desconhecemos a riqueza que é a nossa respiração.
Entendeu? Por quê? Porque a gente fica negando, não entra nessa porque esse exercício aí é isso, é aquilo. Quando nós temos que entender e podemos fazer isso de forma, diria assim, como diria, numa aplicação, vamos chamar hoje, já podemos dizer científica. Claro, claro. Sem entendeu? dúvida. Podemos dizer tranquilamente. Agora, o que nós não podemos dizer é o seguinte, que alguém está descobrindo isso hoje. Esse é o equívoco. Aí né? é um equívoco, porque nós estamos, inclusive, não reverenciando, até diria, os nossos queridos antepassados que conheciam isso há milênios. Há milênios. Inclusive, uma figura basilar, que o Frater com certeza conhece, que é o Stanislav Grof, né? Que veio com a sua respiração holotrópica, não é outra coisa senão a aplicação terapêutica da respiração, coisa que os yogis indianos, por exemplo, conhecem aí há 5.000 anos. E veja, é uma técnica que pode ajudar muito na depressão. Sem dúvida. Comprovadamente já, inclusive. Entendeu? Comprovadamente. Então veja que a respiração também tem uma função aí. Qual a razão disso? Porque a ansiedade, o estresse bloqueia. E bloqueando a respiração, você está bloqueando a energia. Não é só a respiração, você está bloqueando a energia. Entendeu? Então nós somos, vamos dizer assim, um campo eletromagnético, etc. e tal, fantástico. Não é? Como já chegamos a falar em alguns programas, nós somos luz, a luz está circulando por aí, por dentro, por fora, em torno, entendeu? Então nós temos que conhecer cada vez mais o que gera isto. De onde que vem tudo isso? O fato de pesquisar e questionar isso não significa que nós estamos nos distanciando do divino. Muito pelo contrário, vamos nos aproximar muito mais. A única coisa que precisamos ter o cuidado é de ver com o que é que nós estamos envolvendo. Claro. Aí é que a ordem sempre nos diz, cuidado, cuidado, você sempre tem que fazer as coisas consciente, a sua avaliação, não é? As suas reflexões, justamente por isso. Agora, o que a gente não pode mais é querer negar e dizer que isso tudo não existe. Não é? Sim. Ou você querer dizer mais que não existe um campo, uma aura, não é? Claro. Um eletromagnetismo que te envolve. Não tem mais como. Não tem mais como. Frater Elias, como o vídeo que o Frater trouxe é muito representativo e como de praxe, nós costumamos reprisar no final do programa, peço licença ao Frater para nós passarmos uma vez mais o vídeo e daí voltamos para as nossas despedidas. Pois não, né? pois não. Agora com essa bagagem que foi passada aí pelo Frater Elias, você tem condição de apreciar muito mais o vídeo que se inicia agora. Estação cósmica. Já pensou quanto do futuro da humanidade e do planeta pode estar em nossas mãos? Meditar é o expandir da consciência que somos na unidade. Quando isto ocorre, sentimos um imenso amor por todos os seres, pois nesta condição todos somos um. Quanto mais meditamos, mais somos capazes de amar. Quanto mais amamos, mais madura se torna nossa sabedoria. Quanto mais sábios somos, mais natural é a ação desinteressada, impessoal. A arte da meditação nos prepara
para as inspirações mais profundas de nosso eu interior. Lembre-se, esta possibilidade de cooperar no processo do mundo é a maior honra do ser humano. É a meta de todos nós. Meditemos. Então, Frater Elias, as nossas despedidas aí depois desse vídeo maravilhoso. Revendo aqui agora o vídeo, nos lembramos muito das palavras do Divino Mestre, né? Que resume, vamos dizer assim, tudo isso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente vai vendo que a grande chave é o amor, né? Então, à medida que a gente consegue aplicar isso, porque mesmo para você fazer uma meditação e se harmonizar, é muito importante que ela esteja, vamos assim dizer, imantada pelo amor. Porque é a força que nos leva a conhecer melhor, vamos dizer assim, essa energia, essa vibração, que nos aproxima, vamos dizer assim, cada vez mais. Perfeito. Quero então, uma vez mais, no encerramento desse programa, lembrar que a Ordem Rosa Cruz oferece no Brasil inteiro as meditações abertas à comunidade. Quer dizer, é uma forma de você, que não é Rosa Cruz e que não tem experiência em meditação, né? E gostaria de ter, sem qualquer compromisso, experienciar um pouquinho disso que nós falamos aí durante todo o programa. Aqui em Curitiba, essas meditações abertas à comunidade ocorrem todos os sábados, a partir, se não me engano, das 15h30, ali na nossa sede do Bacaxeri. Você pode chegar, não existe qualquer custo e qualquer compromisso, né, nesse serviço gratuito que a Ordem oferece para o bem, para a cura, para a saúde da comunidade. Frater Elias, só podemos desejar paz profunda aí a todos os nossos amigos e companheiros. Até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.